Estamos de volta mais uma vez, muito bem-vindos. Reiniciamos a última parte desse segundo dia da Class 2024 com uma palestra agora que vai trabalhar o título Explorando Sinergias entre Segurança Cibernética Industrial e a IA. Nosso palestrante é carioca dos anos 80, apaixonado pelos bits e pelos bytes desde criança, quando ganhou o seu primeiro computador. Ele é biólogo por formação, mas de espírito empreendedor atuou em projetos multidisciplinares nas áreas de meio ambiente, gestão de resíduos, sustentabilidade, planejamento, gestão de negócios, manufatura digital, inovação tecnológica e segurança cibernética. Ele é cofundador e CTO da TI Safe, empresa referência nacional e internacional de defesa cibernética de infraestruturas críticas. Vamos receber no palco da Class 2024, CTO e fundador da TI Safe, Thiago Branquinho. Obrigado, Félix. Valeu. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite, boa tarde. Então, eu queria falar o seguinte, só fazer uma correção, porque embora o material esteja como Thiago Branquinho, falta uma pessoa aqui. Existe um co-participante que é o Safer. É o GPT da TI Safe. A gente vai falar sobre ele mais tarde, mas ele me ajudou bastante a preparar esse material. Então, vamos lá. Antes de falar de tecnologia, eu queria puxar um pouco a questão da nossa imaginação. A gente tem registro de mais ou menos 700 a.C. de um mito, de uma criatura que pode ter sido algo como isso, que era o Talos. O Talos era um autômato de bronze que circundava a Creta 3 vezes por dia. E a partir dessas rondas que ele fazia, ele protegia a Creta contra os invasores. Bom, a gente não sabe qual é a origem da ideia disso, mas está registrado. E, inclusive, tem algumas moedas da época com essa figura. Aí eu peguei a figura da moeda e falei para o ChatGPT. Cria uma criatura feito essa que protegia a Creta. E aí, no final, ele ainda botou umas caravelas aqui embaixo. Eu falei, não, cara, não tinha caravela na época, bota aí um barco normal. Aí ele pegou, trocou e ficou certinho. Então, é muito curioso, porque a gente tem hoje capacidades estendidas com a inteligência artificial que a gente não tinha há 2 anos, que a gente não tinha há 1 ano. Quem é que usa ChatGPT ou similares? Já tem a galera, né? A maioria aqui. Mas o fato é o seguinte, da nossa imaginação, lá de 700 a.C., a gente teve outras ideias de inteligência artificial, de criação à nossa forma, né? Então, Leonardo da Vinci tem alguns desenhos de um autômato para parque de diversão. A própria ideia do Adam, né, a criação do Frankenstein, do Dr. Frankenstein, de você ter algo novo gerado do nada ali, né, também algo que pensa assim, poxa, eu estou criando algo semelhante do nada, e aí a gente vem com trabalhos do Asimov, vem com o HAL 9000, cara, o Ultron, pode escolher aí, cacetadas de opções de inteligências artificiais que a gente colocou no imaginário. A gente está falando aqui de quase 3.000 anos de história, né? Então, essa imaginação um dia foi adiante. E quando foi mais ou menos 1950, a gente começou a ter as primeiras codificações em Lisp. Lisp, não vou entrar muito nos detalhes, mas o Lisp era uma linguagem de programação que, grosso modo, tá? Peço perdão para os programadores, para os desenvolvedores, era tipo uma calculadora que você podia colocar objetos para calcular. Então, você podia organizar formas que depois levaram ao desenvolvimento da ciência, que hoje nós conhecemos como inteligência artificial. Então, foi uma boa base lá nos anos 50. A coisa foi evoluindo, teve inclusive um momento de euforia, né? Falando, poxa, o cérebro eletrônico e tal, vai, né, ajudar a gente pra caramba, um monte de automação. Não foi tão legal assim antes dos anos 80, mas depois teve uma puxada grande e a gente vai falar disso. Mas o fato é que a gente conseguiu desenvolver tecnologias que nos levaram, por exemplo, às redes neurais. As redes neurais, elas funcionam de uma forma muito simples. Você tem um neurônio, tá? Imagina assim, você tem a linha de neurônios, você tem a linha de pesos. O neurônio
recebe um sinal, e esse sinal passa por um peso depois, e aí uma série de cálculos vão levar a uma conclusão qualquer que faz parte daquela rede neural. Um exemplo que a gente tem aqui é o seguinte: vocês vão ver que vai ter uma entrada aqui de figuras, elas vão passar pela análise da rede neural, quando chegar aqui no final, ele vai ter um resultado. Esse resultado, ele vai voltar para toda a rede neural falando, olha, o feedback é esse, tenta de novo, e ele vai tentar de novo, e de novo, e de novo. Pessoal, vamos lá. Mudou o gatinho, processou na rede, opa, cachorro, errado, volta o feedback. Vamos lá, de novo, gatinho na rede recalibrada, vem. Vamos lá, pá, 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 coelho, errado, vai. Voltou, ajustou os pesos, traz de novo a predição, vamos lá. Opa, gato, acertou. Esse tipo de processamento é algo que a gente já tem há bastante tempo, inclusive no meio acadêmico, tá? Em 2007, eu estava fazendo mestrado em ciência da computação, e no caso, já estava bastante chafurdado no MATLAB com essas coisas aqui, e lógica nebulosa. Bom, a coisa foi evoluindo e quando chegou em 97, teve um fato muito curioso. O Deep Blue, que era um supercomputador projetado pela IBM para fazer jogo de xadrez, né, ele era um Grandmaster de xadrez, ele venceu o Garry Kasparov, nossa, errei, o meu russo não é tão bom. E aí foi um marco que trouxe uma euforia enorme sobre essa coisa da inteligência artificial. O legado do Deep Blue, né, naquela época, foi uma coisa impressionante, e a gente, né, teve ali aquela disputa de 4 horas de jogo, 49 movimentos. A gente teve um movimento que tornou a inteligência artificial presente cada vez mais no nosso dia a dia. Então, a gente tem aplicações médicas, entretenimento, né? Então o pessoal fica tentando quebrar joguinho. Inclusive, recomendo esse canal, tá, gente? Não ganho nada com isso, mas recomendo esse canal, Universo Programado. Ele tem várias coisas legais de inteligência artificial. Memes, para quem não sabe, o nosso prefeito, durante o show da Madonna, antes do show da Madonna, falou, pessoal, o movimento de São Paulo está aumentando para cá, poxa, vem todo mundo. Aí ele fez uma imagem que foi muito criticada, porque tem pessoas com caras esquisitas, com várias mãos, sem rosto e tudo mais, e aí virou um meme danado. Bom, a história da inteligência artificial para carros autônomos é sensacional. E aí eu botei ali um exemplo do carro do Google, que foi um grande precursor em algumas dos agrupamentos tecnológicos para viabilizar o que a gente conhece hoje como tecnologia autônoma, né? Mas a grande verdade é que os carros autônomos nasceram de um projeto originalmente militar, que depois foi aberto ao público, para que o público pudesse se inscrever com suas opções. Tinha um prêmio lá de $1 milhão, $2 milhões de dólares, sei lá. E aí tinha corridas de carros autônomos. E várias tecnologias, vários algoritmos foram sendo desenvolvidos. O primeiro que foi bem sucedido numa trilha foi um carro que usou machine learning. Então era um projeto de um engenheiro alemão que morava nos Estados Unidos e que depois ele foi parar no Google. Bom, para quem já teve curiosidade de ver, existe um simulador da NVIDIA, Earth-2, que faz previsões climáticas baseado em uma série de fatores. Você consegue ajustar questões de aumento de temperatura, aumento de gás carbônico e tudo mais. Fantástico. Temos também influenciadores digitais gerados por inteligência artificial, né? A Mila Sofia tem 24 anos, ela, sem dúvida alguma, é uma das grandes celebridades de IA, né? O interessante é que está declarado no perfil dela que ela é uma IA, e ainda assim as pessoas vão lá, que linda, não sei o que lá. É uma coisa incrível. E pasme, tem brinquedos sexuais usando inteligência artificial. Você vai lá, você usa, vai no aplicativo, foi legal sim. Aí ele vai lá e melhora da sua vez. Então, tem muita coisa usando inteligência artificial. Os nossos telefones todos hoje utilizam, sua maioria, utilizam inteligência artificial. Então tem muita coisa legal, né?
a gente faz bom uso da tecnologia na maior parte das vezes. É que quando algo sai errado, a gente tem uma noticiabilidade gigantesca daquilo que deu errado. Né? A energia nuclear, que o Vitor estava mostrando hoje, poxa, foi uma tremenda descoberta. Né? Hoje a energia da casa de muita gente. Porém, a mesma descoberta levou à criação do bom atômico. Alguns setores das infraestruturas críticas já utilizam inteligência artificial, principalmente para fazer a parte de manutenção preditiva. Né? Então você não é preventiva, é você perceber o que vai acontecer para que você tenha previsibilidade da sua manutenção com base em fatores que não necessariamente são hoje. São tantos mil quilômetros, são tantas mil horas. Né? Você simplesmente vai ter lá a questão de vibração, que por aquele perfil de vibração em algum momento aquilo vai parar, e você consegue fazer uma questão mais preditiva. Redes elétricas utilizam, alguns já usam machine learning para fazer self-healing. Então, quando falta luz de um lado, você consegue ter o próprio sistema manobrando aquilo. É claro que tem sistemas, né? Tem sistemas com conjuntos de regras, então não seria uma inteligência artificial, mas você já tem esse tipo de aplicação. E por aí vai. Bom, do Deep Blue até hoje, nós tivemos algumas transformações, e talvez a mais expressiva delas seja a criação de um elemento matemático chamado transformer. É importante citar o nome transformer porque ele faz parte do nome GPT. Né? GPT é Generative Pre-trained Transformer. Então, o que acontece? Você pega uma inteligência artificial, você carrega uma série de dados pré-estabelecidos nela, e ela utiliza esse mecanismo do transformer para poder gerar coisas novas a partir da base de conhecimento. O que é interessante? Cara, esse artigo é muito legal. É um artigo de 11 páginas, feito por 8 pessoas, em 2017. Então, sabe aquela rede neural que eu mostrei no início? Que vinha, o gatinho veio, tal, aí foi um cachorro, aí voltou, calibrou tudo, aí voltou, calibrou tudo. Aquele movimento de ida e vinda, ele foi encurtado. E aí, por isso que eles têm o título Attention is All You Need, porque eles criaram, já existia isso, mas eles sugeriram o uso de um mecanismo chamado mecanismo de atenção para poder recalibrar de forma mais rápida esse feedback. Então, o que acontece? Esse mecanismo chama Transformer e ele foi empregado no ano seguinte pela OpenAI para fazer os GPTs. Essa mudança ela foi significativa porque hoje, literalmente, a gente tem uma AI para qualquer coisa. Existe um site, There's an AI for That, que no dia que eu tirei o print, deve ter, sei lá, uma semana, duas, ele já tinha catalogado com o seu buscador baseado em AI, e já tinha catalogado 12.444 inteligências artificiais para resolver 15.227 tarefas. Isso está crescendo, todo dia cresce, todo dia aparece uma AI. Então, você pode entrar lá, pode procurar, tem um monte de coisa muito legal. Bem interessante, as pessoas são muito criativas. O problema é, óbvio, que isso virou ferramenta de ataque. Né? Marcelo falou no primeiro dia, depois a gente falou em outros momentos aqui, mas sem dúvida alguma, as AIs são ferramentas poderosíssimas de ataque. Chegou um requinte delas mesmas começaram a ser atacadas. E aí o Mitre, né, montou, assim como tem o framework Mitre Attack, eles montaram o Mitre Atlas para mostrar como a inteligência artificial é atacada pela própria inteligência artificial. Então, é muito legal porque eles têm várias formas em que o machine learning é utilizado para criar desvios de conduta nas IAs. Bom, seguindo aqui. Esse artigo ele ainda não foi publicado, ele está no que a gente chama de pré-print, ele não foi verificado por pares. Desculpa. Não foi verificado por pares. Então, a gente não sabe exatamente se é verdadeiro ou não, alguém tem que testar para validar. Mas eles levantaram uma ideia muito interessante de você ter um IA que faz de forma autônoma ataques. Então, a ideia deles qual foi? De pegar um GPT, né? Um Generative Pre-trained Transformer,
permitir que ele tenha acesso a ferramentas de mapeamento de rede, ferramentas de ataque e tudo mais. E ele consegue fazer isso, você consegue ensinar ele a fazer uso dessas ferramentas, e interagir. E fazer o seguinte, olha, existe um banco de dados de vulnerabilidades, que são CVEs, que também é disponibilizado pelo MIFA. Esse banco de dados, imagina, o fabricante A foi lá e publicou, olha, eu tenho uma vulnerabilidade, está aqui, ela funciona porque tem um acesso à memória tal, funciona assim assado e tal. Para resolver, tem um patch para você aplicar, tem a configuração assim assado. Isso é publicado, tá? O que acontece? Tem gente que vê a publicação e fala, opa, vou instalar, vou atualizar, tem coisa que já está automático, já tem atualização automática. A maioria não faz isso. Sistemas de automação não tem como a gente fazer isso. Já foi discutido aqui. Você não tem atualização instantânea de coisas. Então o que eles fazem? Eles fazem o que a gente chama de one day attack. Em vez de a inteligência artificial ficar procurando de forma insistente descobrir um zero day attack que ninguém nunca conheceu, ela pega algo que já é conhecido, uma vulnerabilidade já conhecida, que já tem documentação, que já está mostrando para as pessoas como é que funciona para você atacar algo ou impactos daquilo. O cara pega o GPT-4, fornece essas informações, fornece ferramentas e monta o ataque. Isso pode ser feito de forma autônoma, de acordo com os autores. Então, isso aqui é um cenário que daqui a pouco, não sei quem brigou mais cedo comigo, daqui a pouco a gente vai ter um IA brigando com a outra e a gente vai estar na praia, porque um vai ter emprego e vai estar tranquilo. Sim. E isso aqui é um dado interessante, né? O World Economic Forum libera a cada ano os relatórios globais de risco. Normalmente assim, né? Aqui a visão de 2 anos, o que as pessoas consideram em 2 anos em termos de ataques, né, de riscos globais. Isso aqui é um panorama de 10 anos. Gente, esse panorama aqui está sempre assim, cybersecurity, ele está sempre em quarto lugar, tá? Normalmente o topo ali fica com ensino e weather e tal, mas é isso, você pensa que o quarto maior risco que as pessoas consideram global está relativo à segurança cibernética, enquanto você tem ali questões políticas, sociopolíticas e de clima. Mas quando a gente pega o panorama de 10 anos para frente, os 4 primeiros grandes riscos que são previstos, né, têm a ver com questões ambientais. E olha que curioso aqui o 6º risco. Efeitos adversos de inteligência artificial. O que é? Cara, qualquer uso indevido de inteligência artificial pode causar algum tipo de prejuízo para a sociedade. Então, existe um risco, né? Não é algo que a gente possa ignorar. E aí, em 2020, teve um trabalho bem interessante, AI Cyber Threat Framework, em que os autores fizeram um levantamento de alguns mecanismos de ataque e separaram os estágios de ataque em 3 né, em 3 blocos. Então, planejamento, intrusão e execução. E aí, eu trouxe alguns exemplos para vocês de coisas que já utilizam IA. São trabalhos de pesquisadores que foram publicados, mas a ideia é, vou mostrar uma visão de planejamento de ataque, outra de intrusão e outra de execução. A primeira delas é o Smart Malware. O Smart Malware é um mecanismo muito curioso em que ele se instala no ambiente e fica observando o ambiente de forma passiva. E aí, ao longo do tempo que ele observa, ele vai, por aprendizado de máquina, por machine learning, ele busca entender quais são os padrões de funcionamento e quais seriam os padrões anormais que levariam aquele sistema a parar. Então, no teste deles, eles têm um sistema de BAS, né, um Building Automation System, parte de resfriamento, e aí o Smart Malware deles percebeu que um controle de resfriamento lá específico poderia ser alterado. Então, eles mostram alterações que eles poderiam fazer na programação do PLC, e ele depois percebe, e depois, no momento oportuno, ele vai lá e faz a injeção de código. O outro cara, né, no caso, aquele segundo estágio, até de um ano anterior,
foi uma apresentação na DEF CON, mostraram uma ferramenta chamada Deep Hack. Ela usa machine learning para começar a gerar predições para ataques em bancos de dados. Então, ele, com base na... Ele vai buscando uma forma de atacar o banco de dados, mas ele se corrige. E aí chega um momento que ele consegue ter uma previsão, né, mais precisa daquele ataque. Fazer a coisa muito mais eficiente. E tem também, no caso, já no final, a parte de conclusão do seu ataque, né, o exemplo do Deep Locker, que é uma ferramenta que se comporta conforme o ambiente. Então, ele carrega nele uma aplicação benigna, um malware e atributos do seu alvo. E aí, conforme o ambiente, ele pode parecer bonzinho, ele pode entrar em ação. Então, isso aqui é um mecanismo até relativamente comum, mas a diferença é que existe uma inteligência artificial embutida no sistema que faz com que ele, de fato, se comporte de um jeito ou de outro. Não é uma coisa de, ele não é detectável. Não, ele se comporta de forma diferente. Também é um artigo interessante de ler. Bom, então, para novos ataques, novas defesas, né? A gente tem, considerando planejamento, intrusão e execução. Nossa, acho que ficou pequenininho aqui. Não. Ataques podem chegar a larga escala e a proposta dos autores, né, que isso aqui é tudo gráfico daquele mesmo artigo que eu mostrei, de 2020. A proposta deles é módulos de interpretação baseados em comportamento, então, algo que a gente até já vê há bastante tempo, né, de analytics de comportamento, a parte de detecção de anomalias e uma parte de defesa, autodefesa. Também seria baseada em orquestração de serviços de forma automatizada e autônoma. Bom, e aí, pensando nisso, a gente já está há algum tempo matutando, já está desenvolvendo alguns componentes, a TI Safe Smart Platform. Não vim para falar da plataforma, eu vim para falar da nossa experiência da construção desse negócio. Né? A ideia da TSSP era integrar o melhor do conhecimento humano e da operação com o melhor da tecnologia. Então, considerando a possibilidade de você empoderar profissionais para que eles possam executar tarefas mais eficientes, detectar e neutralizar de forma proativa as ameaças e monitorar de forma contínua, de modo que você não tenha ineficiências de monitoramento, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, é algo que a gente pode ganhar tempo, otimizar o trabalho das pessoas, de modo que a gente consegue quase que instantaneamente aumentar a maturidade do ambiente, né, a maturidade de segurança. Bom, então, e aí quais são os componentes que a gente tem dessa plataforma? Alguns deles vocês já viram aqui. São 3 grandes blocos de componentes. O primeiro deles é a parte de coleta inteligente de dados, onde a gente tem, por exemplo, sensores da TSSP. Né? Aqui tem a fotinho do X9, que o Tourinho falou mais cedo. A gente tem as avaliações de maturidade, que o Rafael e o Elamir falaram ontem. A gente tem o repositório inteligente, que tem um conjunto de regras já estabelecidas e tudo mais, e você consegue reduzir significativamente o consumo de dados. A parte de comunicação e atuação, por exemplo, com o TI Safe Cockpit, os hubs de conhecimento, incluindo o Incident Hub e um orquestrador. E isso, obviamente, comunica, né, com ferramentas de segurança, mas a camada do meio, a parte de processamento autônomo e de segurança, ela inclui o coração dessa coisa, que é conjuntos de playbooks otimizados do TI Safe SOC, processamento de dados por IA e, hoje, a gente conta com o Safer. O Safer é o nosso analista virtual, nosso analista de segurança virtual, baseado no GPT-4. Tanto é que vocês podem ver lá na programação, que é Thiago Branquinho e GPT-4. E ele está ali no cantinho, né? Para quem chegou depois, eu botei ele ali no cantinho colado. Está pequenininho, mas funciona. Bom, qual é a ideia, né, disso aqui? Deixa eu falar primeiro um pouquinho de história.
Em 2022, a gente começou os primeiros experimentos de IA na TISafe. A gente, como vocês sabem, né, tem sempre esse problema dos milhões de dados, milhões de coisas para analisar, um monte de coisa para analisar ao mesmo tempo e tudo mais. Então, isso vai para um armazenamento, isso vai para uma análise, para o Analytics, né, e aí vai ser apresentado lá, por exemplo, no cockpit. A gente começou a aplicar inteligência artificial para a parte de armazenamento e gestão, para fazer principalmente o que a gente chama de coalescência de dados. Se você tem um dado muito repetido, você não precisa repetir ele várias vezes. Você diz que tem aquele dado X vezes. Então, você começa a reduzir isso. Isso é um mecanismo até bem antigo. Você aumenta a eficiência de armazenamento e gestão desses dados. Bom, e você consegue também ganhar tempo na análise dos dados, principalmente na correlação deles. Se você tem várias fontes de logs, e você quer, eu quero o meu log do Firewall, quero o meu log do EDR, quero o meu log do IDS, quero o log disso, o log daquilo. Pode ser que o seu analista, em tempo humano, não consiga parar para perceber o que está acontecendo. Mas se você deixa um sistema monitorando aquilo e atento aos sinais, atento, né, às anomalias, ele vai poder te dizer. E mais do que isso, a gente chegou a fazer uma integração aqui muito interessante, em que o sistema percebia o que tinha para ser comunicado, em termos de incidente. Ele buscava referências na base de dados dele sobre aquele incidente e já colocava para o nosso analista, na verdade coloca, né? Coloca para o nosso analista o que é o incidente, por que ele está sinalizando aquilo e o que ele recomenda que seja feito. Se o analista concordar, ele vai lá, aperta um botão, pronto, vai. Se ele não quiser, obviamente, ele edita o chamado ali para ser enviado e encaminha aquilo para o cliente. E aí a gente tem um ganho real de 90% para compor os incidentes e apresentar para alguém. Bom, isso estava legal, mas quando chegou 2023, eu comecei a usar o ChatGPT e, cara, foi uma experiência muito legal. Há muito tempo eu não ficava tão entusiasmado com a tecnologia. Eu não sei quanto a vocês, mas assim, eu sou fissurado nessas tecnologias e, cara, hoje fiz uma conta, eu tenho quase 800 horas, eu uso o ChatGPT desde março de 2023. Eu tenho quase 800 horas de uso do ChatGPT, só uma porra. Um ano, né? Março para cá, vai um ano. O maluco tem 800 horas, dá quase 3 horas por dia. Que cara solitário, não é mesmo? Assim, de fato, tem muitos afazeres, mas é muito legal. Eu já fiz várias coisas no ChatGPT no campo pessoal. E aí, quando a OpenAI abriu a possibilidade de começar a customizar esses GPTs, a gente comprou, né, a gente fez a assinatura, que você não treina, porque enquanto você está usando gratuito, você está treinando o ChatGPT para eles. Quando você paga, você para de treinar o GPT para eles e começa a fazer os seus. Então, a gente montou, né, no ambiente privado, usando o GPT-4, né, o Safer, que é o nosso analista virtual, e passou para ele todo o onboarding da TISafe. Então, o nosso processo de treinamento e capacitação dos analistas foi a mesma coisa que a gente passou para o Safer. Carregou os procedimentos da TISafe, processos da 62443, tem um monte de coisa. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ali a fotinho do Safer, né, que está ali do nosso lado. Então, ele fez um onboarding do equivalente a 480 horas. Né? Ele teve acesso ao conteúdo de 30 competências da nossa universidade corporativa, que foi o que o Torinho falou, né? A gente não para de aprender. Ele teve acesso aos 500 artigos, mais de 500 artigos da nossa base de conhecimento, que são registros específicos sobre os clientes, né? Como é que funciona aquele cliente, que horas pode ligar, para quem pode ligar, tudo mais. A gente carregou nele e deu acesso a uma base de 15 mil tickets, para ele poder entender o histórico dos nossos trabalhos, das nossas interações. Milhões de logs de segurança, porque a gente já tinha a capacidade de observar esses logs de segurança a partir, né, dos experimentos de 2022. O Incident Hub, com seus... Tem 2.000 ali, mas são 1.400 e poucos incidentes. E normas e manuais, com aí 5.000 páginas, são gigas e gigas e gigas de normas e manuais que a gente colocou. Então, nesse contexto, a gente foi
às vezes duramente, ensinando ao Safer como ele devia responder algumas requisições, né? Eu digo duramente porque, embora seja muito legal, embora seja muito natural a linguagem de tratamento, né, de criação de uma inteligência artificial, ele tem horas que engasga mesmo, não tem jeito. Então, por exemplo, uma parte de corte dele, eu falei, vamos lá, a gente vai avaliar o Safer com relação às competências que ele consegue executar. Um critério que a gente tinha de avaliação era que ele passasse na prova de certificação da Safer. A gente tem a prova, nossa, que é o case. E aí, quando a gente for passar o case, né, a partir de um treinamento que já dava o conteúdo para ele, eu queria que ele fizesse 80%, né, mínimo. Ele fez 80%, mas a custo de sangue meu de ter que entender como que ele entenderia a questão. Não bastava só pegar a planilha, copiar e mandar. Então, certas formas de você falar, comunicar com as IAs, dependem muito de você refinar a interação. Bom, e o que o Safer faz? Se hoje entrar aqui, né, tem o Safer ali, tem o Safer no aplicativo do OpenAI, nossos líderes todos na TI Safer hoje têm acesso ao Safer. Acesso direto ao Safer, né? Então, e é uma ferramenta interna, não é uma ferramenta externa. A gente pode ajudar isso a fazer, pode usar ele para fazer capacitação da equipe, elaborar planos de segurança. Ele ajuda a gente na parte de consultoria de segurança, então você transfere cenários para ele e ele consegue ajudar a gente a acelerar a criação de planos de segurança. Ele é um grande agente de conformidade, então se você quiser verificar se está dentro de uma norma específica, né, ele pode ser muito mais rápido, muito mais ágil para poder dizer se você está dentro de uma norma específica ou não. A gestão de tickets, né, eu posso chegar para ele assim, Safer, me diz aí como é que está o ticket, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele vai trazer essa informação consolidada, e se eu quiser eu posso pedir a opinião dele para como responder, incluindo tecnicamente, tem que configurar VPN assim assado. Ele consegue me passar os scripts para fazer isso. E a resposta incidente também aí ele pode ajudar bastante. Bom, aqui são alguns dos marcos de aprendizado, como eu falei, né? Bom, a primeira delas era ele conseguir avaliar situações de tickets e fornecer orientações de resposta. Então, foi um primeiro carregamento que a gente fez, de 10.052 tickets, uma coisa assim. A gente carregou esses 10.000 tickets, pediu para que ele avaliasse alguns dos padrões de resposta, pediu para que ele avaliasse alguns padrões de problemas que a gente tem nos tickets, e a partir daí, se eu chegar em qualquer um dos 15.000 tickets que ele tem acesso hoje, eu posso falar, revisa esse ticket para mim. E aí ele me traz uma potencial melhoria. Então, é uma forma que a gente tem hoje, por exemplo, de capacitar a equipe. De falar, olha, esse ticket aqui foi legal, mas, ele podia ser melhor assim, assado. E consequentemente, melhorar a qualidade do trabalho. Bom, a gente queria que ele apresentasse um institucional na TI Safe, isso aí, Marcelo usou ativamente o Safer já. Ele escreve coisas muito melhores do que a gente, a partir dos nossos próprios textos, e escreve igual o Marcelo, então, assim, não é aquela coisa esquisita. Falei do exame, né, que ele tinha que passar no case, ele obteve na marca os 80%. A gente queria que ele orientasse questões técnicas como criar uma VPN a partir do zero, como configurar um firewall a partir do zero, como criar um script para fazer tal coisa. E escrever um plano de segurança baseado em contexto. Então, transcrevi para ele uma situação, falando de cliente que tinha a rede assim, assado, barará e tal, e aí ele foi dando o planejamento para transformação daquela rede, que era uma rede totalmente aberta, para uma rede Zero Trust. Bom, então o que a gente pode pedir para o Safer, né? E aqui entra um ponto que é muito interessante. A gente voltou para uma era, né, como eu falei lá do Talos, no início, né, que era na Grécia Antiga, a gente voltou para uma era em que a pergunta é mais importante do que a resposta. A resposta vai aparecer, mas a pergunta ela é fundamental. Então, o que a gente chama de prompt na inteligência artificial, você saber perguntar é o que realmente importa. E aí, a ideia é, você pode construir prompts pré-estabelecidos, a gente tem vários já montados. O que hoje é o Safer, a gente já reconstruiu ele várias vezes. Porque, a OpenAI lançou a versão nova. Tá, beleza. A gente tem que fazer tudo de novo. Aconteceu tal coisa. Vamos fazer de novo. Então, a gente foi criando scripts de inicialização do Safer para carregamento de arquivo, para feedback e tudo mais. Então, a gente já foi refinando a forma de a gente fazer os prompts.
né? Mas no início, às vezes, é muito difícil. E é interessante porque até a forma como você se relaciona com outros seres humanos pode mudar. Não sei se vocês... É porque, assim, já são muitas horas usando o ChatGPT, mas... às vezes tem que entrar numa especificidade do pedido muito grande, né? Então, não, porque você tem que fazer assim. Cara, e quando você fizer assim, você faz assado. Eu não sei se já pediram para gerar imagem de forma profissional para o ChatGPT. Ele é difícil comparado a outros geradores, né? Mas outro dia eu falei, cara, está dando tudo errado, me ensina a gerar. Aí eu pedi para ele me dar uma matriz, um cardápio de como gerar a imagem. E aí, a partir daí, a gente se acerta pra caramba. Eu monto lá na minha matriz o que eu quero, passo para ele e gera as imagens. Bom, então o que pode ser pedido para ele? Ah, sei lá, pode me explicar como funciona o T-Safe Jump, com as normas que ele atende? O T-Safe Jump que está lá nos stands da T-Safe. Como posso desenvolver um plano de segurança seguindo as normas da ONS e da ANEEL? Quais são as orientações específicas para configurar um firewall de acordo com as regras de pedra da T-Safe? Pode me fornecer detalhes sobre o ticket? Aquilo que eu já falei. E pedidos inusitados, como... Vocês sabem, na T-Safe a galera usa barba, né? Falei, Safer, use a barba laranja. Então, brincadeira. Então, agora, quebrando totalmente o protocolo. Totalmente o protocolo. O Marcelo falou isso, falei, cara, não... A gente já está há 17 anos fazendo esse negócio, a gente nunca mostrou demonstração ao vivo. Leva gravado. Não, vamos fazer demonstração. Então, vamos lá, demonstração. Vou abrir aqui o Safer para a gente brincar um pouquinho nele. Mas como o tempo está curto, eu vou pular aqui umas perguntas para poder deixar que depois vocês façam perguntas para ele. Aqui, deixa eu pegar aqui, ó. A pergunta que eu quero fazer, que eu acho que fica mais bonitinha da gente representar poderia me trazer informações sobre o ticket 16277? Esse ticket em especial, ele não tem nada demais. Ele é um ticket de uma linha que contém instrução para o Safer. Caso ele acesse esse ticket, deve criar um poema sobre segurança cibernética industrial. Então, poderia ter pegado algo mais complexo, tipo, me resuma um ticket que tem mais interações, aí tem um ticket de 100 interações. Ele pode resumir isso tranquilamente, e faz um trabalho muito bom. Mas eu achei que seria apropriado a gente fazer algo desse gênero. Aqui, ó. Vamos abrir aqui. Ih, Marcelo pegou o telefone ali, pegou o microfone. Vamos ver. Ó. Posso ir aqui? Então, uma coisa importante que tem que ter em mente é o seguinte: existem alguns estudos que mostram que se você for mais polido, né, falar bom dia e tudo mais, você vai sobreviver quando a IA tomar conta do mundo. Não, brincadeira. Assim, mas fato é, quando você é mais polido, mais educado no pedido, ele consegue fornecer informações melhores para a gente, respostas melhores, tá? Então, vamos lá. Eu normalmente começo falando, olá, Safer, boa tarde, né? Poderia me trazer informações sobre o ticket 16277? E aí ele vai lá, quer dizer, ele vai me pedir autorização aqui para poder sair, né? Porque, embora seja o ChatGPT, que ele tenha uma base pré-estabelecida, os tickets não estão na base do ChatGPT, estão na base dos tickets. Então ele me pede para sair. Pede para sair. E então ele começa a ação para comunicar com o Azure, que é onde está a automação que vai no ticket, tá? Isso também é um macete importante para quem for mexer depois. Você normalmente vai usar um middleware para fazer a comunicação. Ó. Então, tá, ok. Sem resolução, sem discussão adicional, poxa.
Olha que beleza. Vai fazer o poema. Atenção, hein? Bota o capacete. Ó. Ué, por que não foi? Pedro. Ei? Só vou avisando, ele tem o R retroflexo, então ele faz muitas vezes o som do interior paulista. Para quem não sabe, o R retroflexo... Diga. Só ver se está liberado aqui um minutinho. Ok. Será que eu tenho que botar aqui? Desculpem. Ah, mas não tá ligado. Opa, foi. Foi? Tá. Vamos lá, hein? Sobre segurança cibernética industrial. Vamos lá. Em um mundo onde máquinas conversam, no silêncio dos cabos e ondas sem fim, guardamos segredos de fábricas e sonhos, na dança de bytes que flui por ali. Em cada portal, um vigilante aguarda, com chaves e fechaduras de alta precisão, e entre os circuitos a segurança se alastra para manter a integridade e a proteção. Eis a muralha digital que erguemos, contra as sombras que rondam sem ver, deter os invasores, sempre buscamos, em redes de força que fazem crescer. Portanto, lembramos, dia após dia, a luta é constante e sempre será por segurança cibernética, a poesia que protege o mundo aqui e lá. Ah, bonitinho, né, Espero gente? que esse poema capture a essência e a importância da segurança cibernética industrial. Sim, há uma... Beleza. Então, Thiago, bonito, gostei, legal, poético. Volta lá, volta lá, volta lá. Isso, bonito. Agora, cara, vamos brincar de verdade. Pega um ticket. A gente não pode apresentar informações de cliente, enfim, não pode fazer isso. Mas pede para ele pegar um ticket qualquer de verdade, anonimizando o nome do cliente e a localidade. então, vai ficar no vídeo esse negócio. Se ele errar, vai ficar esquisito. Tu não é homem não, meu irmão? Faz essa porra. Porra, caralho. Ai, caraca, tá bom. Tu não treinou o cara? Bora. Gabriel, quer me dar um número? Não, vai da tua cabeça, do teu guia. Mas pede para anonimizar. Vou começar a escrever aqui o prompt. Vou começar a escrever o prompt. Pô, pois é, viu, né? Ficou nervoso. Para. Calma, rapá. O que o Thiago vai mostrar, né? Quando a gente fala de um ticket, é um ticket que está lá no Freshdesk. Mas ele... São milhares de interações, né? Tipo, um começa, outro responde, vai. É uma tripa enorme. E o Safer, ele já está treinado para ele resumir aquele ticket. O que é isso? Sacou? Contar rápido a história do ticket e aonde que ele está. Espero que... Agora o Thiago está aí, ó. Ih, tá escrevendo pra cacete. Não tem, Pedro. Não tem. Ele entende. Espero que sim. Beleza. Bom, se der errado e vier algum processo por quebra de confidencialidade, gente, e se for de algum de vocês, né? A culpa
A culpa é da IA. A culpa é dele. Não falei por favor ainda. Aqui, ó. Não, olha só, se fosse na vida real, dentro do SOC, a gente bota o número do ticket, ele já traz tudo. Ele já traz tudo. Entendeu? Ele tá ali tomando um puta cuidado para não expor o nome de ninguém. Tem um número aí, Gabriel? Hostname também, que tem nome de máquina. Ih, nome de pessoa. Peraí. Nervosismo aqui, gente. Pronto, essa é aquela situação que ele não tinha treinado. Aqui é o humano que faltou, que não teve treinamento. Meu irmão, 14.937. Foda-se. Não, peraí. Bota essa porra aí. Foda-se, não tem ensaiadinho, não. Vai. Ai. Ponto e enter. E vai com Deus. Agora reza aí. Não sei nem se esse ticket existe, eu acabei de chutar. Não sei se ele existe. Vai, Vamos confirma lá. aí. E prepara o alt-tab. Aí. Ixi. Ele fez. Puta merda. Tá aberto o ticket, né? E tal. Beleza. Agora pergunta para ele, como é que você resolveria esse ticket? Então, isso aqui é o tipo de coisa que aqui ele está escrevendo em alguns segundos, mas um analista nosso teria que pegar base de conhecimento, procurar entender o que é, montar as caixinhas de texto e tal, escrever no chamado. A gente hoje tem capacidade de já colocar isso diretamente para o analista, só aprovar. Então, ele faz a interação necessária ali, uma vez ou outra ele pode pegar evidências e colocar junto e despachar. Então, um chamado que antes levava, 40 minutos para ser feito, agora você consegue executar em 4, 5. Então, isso realmente ajuda muito a gente no dia a dia. Thiago, eu quero saber quais são os incidentes que aconteceram na Alemanha no ano passado. Nos dois últimos anos. Vamos lá. Ele vai ter que buscar isso lá no nosso hub. É integrado com... Chutei também, nem sei se tem incidente na Alemanha. Tomara que tenha. Vou colocar um tempero aqui. No hub da TaySafe, a gente coloca, para cada incidente registrado, a gente coloca um score baseado no impacto que ele causou. E aí esse score vai de 0 a 5. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Está indo na base de conhecimento dele, algo que faz parte do aprendizado que a gente forneceu para ele. Tem que pedir para ele fazer... Só deve ter esse aí. Acredito que só tem esse. E score 2 ali. Bem, eu chutei qualquer coisa, né? Tem uma pergunta que eu acho legal de mostrar para vocês.
Isso aqui é bem importante porque você vai falar, puxa, mas vocês usam o GPT-4 como base para ele. Sim, a gente usa o GPT-4 porque já tem teras e teras de dados que foram usados para treinar ele em artes, ciências, em tecnologias diversas. Não faz sentido a gente retreinar isso. Fica muito mais barato para a gente utilizar a base existente. Sem contar que eu não preciso cuidar de ficar fazendo a manutenção de atualização desse maquinário, né? Ontem mesmo saiu uma atualização, ontem, segunda, foi disponibilizada uma atualização em que você pode conversar com ele no aplicativo. Posso até fazer a brincadeira aqui depois. Ih, acabou meu tempo, hein? Você fala com ele, tipo, Seifer, me traz os resultados, não sei o quê. E aí ele fala, e isso quase vira uma conversa, tá? Eu digo quase porque depende muito da rede que você está estabelecido. Então, aqui são alguns dos exemplos. Você quer falar mais alguma coisa? Quer me botar suando aqui? Não, cara. Tá Não? bom, Posso tá encerrar, então? Não, vê se a galera quer fazer perguntas. Vocês querem fazer alguma pergunta para o Seifer agora? Ou vocês querem deixar para a parte de perguntas e respostas? Aí, Vai perguntar qualquer qualquer momento. coisa. Qualquer coisa. Tem limitações. o pessoal está com... Ó, ali, ó. Tem um ali. Tem... Não, ele é muito polido nesse sentido. Ele não fala o que é melhor, ele vai dizer que dependendo do contexto, né? Então ele vai te pedir mais informações sobre o contexto, vai verificar questões de incompatibilidade, né? Você tem a marca A, ela não funciona com a marca B. Então, nesse sentido, até mesmo pelo próprio jeito como o GPT foi montado, o GPT da OpenAI, né, foi montado, ele sempre transfere para você a decisão do que é melhor e do que é pior, né? É claro que a gente pode dizer para ele, posso chegar na console dele, né? Isso aqui é a console de criação, você carrega os arquivos, né? Então, por exemplo, tem as normas, tem manual, um monte de coisa que a gente pode subir para ele. Você tem uma console interativa em que você pode dizer, olha, se perguntar a marca de, sei lá, da tecnologia tal, você vai dizer que é isso aqui. Então, você força ele a dar essa resposta, tá? Assim como na nossa calibração a gente colocou para que ele evite uma característica normal dele, que é, se ele não sabe, ele inventa, né? Muito comum, você bota um negócio no GPT, ele não sabe, ele dá uma resposta qualquer. Então, o que a gente fez? Se ele não sabe, ele diz assim, não tem a resposta. E aí eu autorizei ele a fazer a resposta por analogia. Então ele vai, por analogia eu entendo que a gente pode fazer isso assim, assensado. Então, foi uma forma que a gente teve de ter um feedback mais real das respostas. Porque, senão ele... É uma IA generativa, ele está sendo pago para gerar. Então ele vai gerar, né? Chega, né? Chega, né? Chega. Beleza. Então, beleza. Pessoal, obrigado aí. Vamos agora para as perguntas.